Olá, queridos alunos, aqui é o professor Rildo, de Matemática, e dando sequência a nossas aulas de Matemática, o tema da nossa aula será a classificação dos números racionais. Sim, por incrível que pareça, o conjunto dos números racionais, ele pode ser dividido na sua forma, em diversas formas. Um número racional ele pode ser um número inteiro, ele pode ser um número decimal exato, ele pode ser uma dízima periódica simples e pode ser uma dízima periódica composta, tá bom? Então, o número racional ele pode ser escrito de duas formas. Ele pode ser escrito na forma fracionária, em forma de fração, ou em forma decimal, que é um número escrito em forma de vírgula. Só que essa classificação é bem, assim, resumida, porque, na verdade, um número racional ele pode se apresentar de quatro maneiras. A primeira maneira ele pode se comportar, um número racional, como um número inteiro. Por exemplo, nós vimos nas aulas passadas que um número racional é todo número obtido pela divisão de dois números inteiros. Veja esse exemplo. O 10 é um número inteiro. O 5 é um número inteiro. Quando você divide dois números e os dois são inteiros, a resposta vai ser sempre um número racional. Só que nesse caso aqui, o 10 é inteiro, o 5 é inteiro. Se você dividir 10 por 5, a resposta vai ser 2, porque 2 vezes 5 dá 10. Então, 10 dividido por 5 dá 2. Ora, você dividiu dois números inteiros e a resposta saiu um número racional. Só que o 2, além de ser racional, ele também é um número inteiro. Ele não tem vírgula. Mas não tem problema, mesmo sendo um número inteiro, o 2 vai ser um número racional, porque ele foi obtido pela divisão de dois outros números inteiros, que é o 10 e o 5. Então, toda vez que você divide dois números inteiros, a resposta, oficialmente, vai ser sempre um número racional. Só que nesse exemplo, nesse caso, o 2, além de ser racional, ele também é um número inteiro, porque ele não tem vírgula. Gente, a outra maneira, uma outra classificação dos números racionais é chamar de decimal exato. Por exemplo, você tem o 1 e o número 2. Se você dividir o 1 por 2, vai dar 0,5. Esse número aqui, óbvio, ele é um número racional. Por quê? Porque ele foi obtido pela divisão de dois números inteiros, o 1 e o 2. Toda vez que você divide dois números inteiros, a resposta vai ser racional. Só que deu 0,5 e a continha acabou. Então é um decimal exato, porque não tem continuação. Esse número é apenas 0,5, não é 0,555555555. É 0,5 e acabou. Então é chamado de decimal exato. Muito bem. Outra representação dos números racionais. Um número racional ele também pode ser uma dízima periódica simples. Repito, uma dízima periódica simples. Como assim, professor Hill? Veja esse exemplo. Nós temos aqui o número 5 dividido pelo número 9. 5 nonos. Se você dividir 5 por 9, vai dar 0,5555555 infinitamente. E você pode representar assim, escrever assim, 0,555 e 3 pontinhos, reticências. Esses 3 pontinhos, reticências, significa que o 5 vai repetir infinitamente. Ou você pode escrever assim, 0,5 com um tracinho em cima. Esse tracinho em cima significa que o 5 vai repetir infinitamente. Aqui é 5, viu, gente? Está meio emendado aqui, mas é um 5. Bom, é uma dízima periódica simples, porque depois da vírgula, à direita da vírgula, o número 5 vai repetir infinitamente. Então, aqui é uma dízima periódica, porque vai repetir simples, porque é só um número que repete, né? E não tem um número aqui intruso, a parte composta, só apenas um número que repete. Diferente do primeiro exemplo aqui, que era uma decimal exata, é 0,5 e pronto. Não tem mais 5 que continua infinitamente, é só 0,5, então é decimal exato. Aqui não, o 5 repete infinitamente, então é dízima, é um número racional classificado como dízima periódica simples, tá bom? Se você dividir 5 por 9, vai dar esse número aqui. O 5 vai repetir infinitamente. Outra forma, outra classificação que pode dar, né, um número racional. Ele pode ser uma dízima periódica composta. Por que composta? Porque aqui, gente, se você dividir, nesse exemplo, 25 por 90, vai dar 0,2, olha o 2. E depois 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, infinitamente.
O número 5 repete infinitamente, aqui representado por os 3 pontinhos. E tem uma parte aqui que é chamada um número não periódico, que é o número 2. Ele aparece uma vez de intruso aqui, mas quem está repetindo infinitamente é o 5. Então isso aqui é uma dízima periódica composta por uma parte não periódica, que não repete, que é o 2, e uma parte, um número que repete infinitamente, que é o 5. Que você pode representar assim, ó, 0,2 e um tracinho em cima do 5, que é somente o 5 que vai repetir infinitamente. E é chamado de dízima periódica composta porque é formado por uma parte não periódica, que é o 2, e uma parte periódica, que repete, que é o 5. Tá bom? Então está aqui as 4 classificações de um número racional. Ele pode ser um número inteiro, um número racional. Você divide 2 números inteiros, dá um número inteiro também, que é um racional. Ele pode se comportar como um decimal exato, 0,5. Ele pode se comportar como uma dízima periódica simples, que é só um número que repete infinitamente. O número racional pode se comportar como uma dízima periódica composta, porque é composto por um número que não repete e um número que repete infinitamente. Tá bom? Exemplo, gente, 5 décimos. Aqui é um decimal exato. Ora, porque se você dividir 5 por 10, aqui ó, 5 por 10, você acrescenta um 0, 50 dividido por 10 dá 5. Perdão, eu coloco um 0 no dividendo, né? Porque 5 não divide 10, coloco um 0 no dividendo, no dividendo, e tem que colocar um 0, no quociente. 50 divide 10, 50 divide 10, divide. Quantas vezes o 10 cabe dentro do 50? 5. 5 vezes 10, 10 vezes 5, 50. Para 50, nada. Acabou a conta. Então, o 0,5 é chamado de decimal exato, porque não tem continuação aqui, depois do 5. Agora, dízima periódica simples. Veja, gente, 2 nonos. Se você divide 2 por 9, 2 não divide 9. Você acrescenta um 0 no dividendo e 0, no quociente. 20 dividido por 9 vai dar 2. 9 vezes 2, 18. Para 20 faltam 2. 2 não divide 9. Acrescenta um 0 no resto e continua a conta normalmente. Dá 2. 2 vezes 9, 18. Para 20 faltam 2. 2 não divide 9. Acrescenta um 0 no resto e divida 20 por 9. Dá 2. 2 vezes 9, 18. Para 22. Tá vendo que o 2 vai continuar repetindo, vai repetir infinitamente. É uma dízima periódica simples. Então, 2 nonos vai ser a mesma coisa, 0,2, 2, reticências ou 0,2 com um tracinho aqui em cima do 2. Tá bom? Então, recapitulando, o número racional, ele pode se comportar de 1, 2, 3, 4 maneiras. O número racional, ele pode ser um número inteiro, ele pode se comportar como um decimal exato, como uma dízima periódica simples ou como uma dízima periódica composta. Observem as diferenças. O 2, o 0,5, o 0,5555 e o 0,2555 infinitamente são todos números racionais, obtidos pela divisão de 2 números inteiros. Pessoal, é isto a aula de hoje. Se ficou alguma dúvida, reveja esse vídeo, preste atenção e veja as diferenças, né? O comportamento de cada número obtido pela divisão de 2 números inteiros, que são os números racionais. Espero que tenha entendido e até uma próxima aula.